Para os íntimos, Gabriela, para quem está conhecendo hoje, ela é chefe do setor de marketing do Shopping Campo Grande. E a gente vai conversar hoje sobre marketing, sobre vida, sobre, enfim, sobre como ela chegou a esse posto que tem um glamour. Ser chefe do setor de marketing do Shopping Campo Grande não é para qualquer um. Mas antes que eu me esqueça, acione o sininho, se inscreva no nosso canal, que toda segunda e quarta, sexta sempre tem um episódio do Podmar para você. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Mariana, e você? Obrigada por dispensar esse tempo para vir contar da sua experiência, da sua vida aqui pra gente. Legal, agradeço o convite aí, pessoal do podcast aí, do Podmar, né, que está aí no YouTube com a gente, nas redes sociais, a gente está por aí. Agradeço o convite e a oportunidade de poder falar um pouquinho aí sobre o meu trabalho e um pouquinho sobre mim também. Vamos começar um pouco sobre essa função, porque para eu que sou sul-mato-grossense, sou aqui de Campo Grande, acompanhei toda a construção do Shopping Campo Grande, sempre era uma festa quando conseguia ir para o shopping, quando muito um cinema ou passar pela praça da alimentação. Como que é você tocar um setor importante do marketing, acho que ainda é o principal shopping de Campo Grande, né? Se não tem hoje, tem outros, mas com certeza é o maior. Sim, Mariana, assim, é gratificante, porque, né, primeiro que o empreendimento é muito maior do que eu tenho 32 anos e o shopping esse ano faz 35. Olha. Então, quando eu vim ao mundo, ele já tinha aí 3 anos de vida aí, né, e o shopping ele foi um acontecimento, né, a gente escuta histórias lá dentro, das pessoas que iam lá para ver as explosões que aconteciam no terreno na época que estava fazendo o aterro para a construção do shopping, né? Era um acontecimento ir lá tomar tereré e ver aquela obra acontecendo. Então, eu acho que o shopping center como um todo, né, falando sobre o empreendimento, sobre o shopping Campo Grande, com todo respeito, né, aos meus colegas, também aos outros shoppings da cidade, ele foi o primeiro polo comercial e ele ainda se mantém, né, como um grande centro comercial do estado, né? A gente tem clientes aí de Corumbá, de Dourados, de Ponta Porã, de São Gabriel do Oeste, cidades do entorno, Cidrolândia, né? Então a gente tem toda essa dominância a nível estadual, por ter sido o primeiro empreendimento, por ser um empreendimento de 35 anos, né? E por ter também muitas marcas relevantes que também são aspiracionais para o público do Mato Grosso do Sul como um todo. Então eu diria assim, não só o maior talvez de Campo Grande, mas sim o maior do estado. Então é diferente. Então essa pressão ela acontece. Eu não tinha essa dimensão que você acabou de citar, que para mim como campograndense o shopping é de Campo Grande e você está dando uma dimensão estadual, né? Sim, ou sim. Regional de repente. A gente hoje, eu poderia dizer para vocês que em torno de 29% a 30% do meu público ele é do interior do estado, né? Então é significativo. E ainda mais, tá? Digo mais, eu poderia citar que nos finais de semana e feriados, a gente recebe muito público da Bolívia e do Paraguai. Tanto que se você for hoje no shopping e olhar o nosso diretório de mall que tem nas entradas, que é o que onde ficam as lojas, vou pesquisar onde está tal loja, ele tem a opção de você escolher espanhol e inglês, porque a gente tinha muitas reclamações, a gente tem ainda, tá? Por exemplo, a gente tinha muitas reclamações de clientes que queriam se comunicar e não conseguiam se comunicar ali por conta do espanhol. Só o português. Exato. E aí, por exemplo, nossas campanhas publicitárias do marketing, a gente só aceita quem tem CPF. Hoje, internamente na companhia, né, que hoje eu trabalho para a Alus, que é a companhia que administra o Shopping Campo Grande, é um assunto que a gente vive falando lá, que é a gente ter outros tipos de documentação aceita na promoção e estender para outros formatos de RG, vamos dizer assim, né? Porque quando eu coloco só o CPF, eu restringo esse cliente que às vezes vem da Bolívia, vem do Paraguai aqui, consome na cidade, vem no aquário, vai a Bonito, está fazendo um turismo e está consumindo no shopping, porque acaba consumindo lá por consequência, até por ser um grande polo, né, de gastronomia também. A praça de alimentação é fantástica, né? Hoje a gente tem muitas opções, então esse cliente ele vai, e hoje a gente tem até reclamações de clientes, Mariana, que falam sobre isso, falam assim, queria participar da promoção e não estou conseguindo participar da promoção porque, né, sou boliviano ou sou paraguaio, não consegue não cadastrar. Não tenho CPF. Exatamente, e isso acontece, sabia? É uma coisa impressionante, assim, a gente não tem essa noção.
né? Quando a gente só quando a gente entra, né, e tá mais a fundo que a gente começa a ter essas eu poderia dizer assim que seriam silhuetas, né, do empreendimento que você, do próprio público que você vai aprendendo no E o seu papel é tentar encaixar esse turista estrangeiro. Ele tem como pensando em que eles possam participar também dessas promoções, alguma coisa? A gente, assim, o primeiro passo é a gente conseguir receber ele de uma forma mais, né, acolhedora, né? Então, ter intérpretes, ter formas, né, nossos seguranças serem preparados para lidar com um tipo de cliente como esse. Então, acho que o primeiro passo a gente tenta olhar é mais como está esse acolhimento desse consumidor, né? Aí depois, obviamente, vai para os sistemas, vai para outras coisas. Internamente a gente tem também processos, né, de adaptação, por exemplo, do software da promoção, que eu preciso implementar um novo espaço, um novo campo dentro do cadastro do cliente. Então isso tudo demanda tempo e meu papel é intermediar, fazer o meio de campo disso. Porque além de nós estamos trabalhando por uma companhia que hoje administra 54 shoppings no Brasil, que é a Alus, né? Porém, nós temos as nossas peculiaridades aqui da cidade e da região. Sim. Eu não posso deixar de olhar para isso. Então, meu papel aqui é pegar isso que está aqui nessa região e tentar dar voz a isso lá em cima e falar, aqui a gente tem uma necessidade especial. Eu tenho um volume X de clientes aqui que gostariam de participar e hoje não participam por determinado bloqueio que eu tenho no sistema. Então, o meu papel é um pouco fazer esse meio de campo, sim. Não que eu vá conseguir resolver isso de um mês para o outro, porque apesar de a gente ser um grande empreendimento, muitas coisas não dependem só da gente, né? Então, o meu papel, eu acho que inicialmente seria acolher e depois como também conseguir trazer esse cara para ser um consumidor mais fidelizado dentro do shopping. Você falou que tem o segurança, treinar o segurança. Hoje o segurança do shopping Campo Grande ele tem que dominar o espanhol, o inglês, alguma coisa assim, para poder estar orientando? Não necessariamente, tá? Isso não é um pré-requisito básico. Se vai ser muito positivo, até porque existe a possibilidade de crescimento, de encarreiramento, né? Ali dentro, hoje a gente tem vários supervisores de segurança hoje que começaram na base, que foram crescendo ali dentro e hoje são supervisores de segurança. Eu tenho muita gente, né, não sei quem aqui, né, do podcast, ouvinte do podcast, que vai conhecer a fundo o Shopping Campo Grande, mas a gente tem o Jerônimo que ele trabalha há mais de 30 anos, o shopping tem 35 anos, ele foi segurança na obra do shopping. Nossa. E ele está lá até hoje, então ele conhece o shopping melhor do que eu, melhor do que qualquer pessoa que trabalhe lá naquele shopping. Sabe todos os cantos. Tudo. Então, assim, existe a possibilidade disso, então acho que isso amplia também, né, a perspectiva de horizonte de interface que essas pessoas têm, né, esse colaborador tem, tanto quando você fala de segurança, quando eu falo de um atendente de saque, quando eu falo de um atendente de uma loja, né, porque além disso, esse cara que chega ali, esse cliente, chegou ali no shopping, precisa comprar uma roupa para ir a alguma festa, algum evento social. Ele vai na loja, se ele não tiver um bom atendimento ali, a pessoa não conseguir minimamente traduzir, ele não vai conseguir comprar. Né? É verdade. Então precisa ter todo o ecossistema, ele se adapta de acordo com essa necessidade do consumidor, né? Hoje, olhando das especificações que a gente tem ali no shopping Campo Grande, né? Que é um shopping, como eu estava comentando com você, ele transborda um pouco até a própria linha nossa de país e indo para os outros países aqui das redondezas. Isso é muito interessante você dizer que, porque a gente está acostumado aqui com o pessoal ir para o Paraguai ou ir para a Bolívia para fazer compras e vender aqui, enfim, né, todo esse processo. Mas esse fluxo inverso do pessoal vir para visita, esse é um turismo de negócio, turismo de... Hoje o que a gente identifica, né, Maria? A gente tem duas vertentes grandes aí de turismo, não que eu seja especialista e também, né, Deus me perdoe falar uma bobeira aqui, mas a gente hoje identifica, vamos falar assim, em perfil. A gente tem o perfil familiar, que é o cara que vem com a família, ele vem para fazer um turismo da região, então vem às vezes para ir ao Pantanal, vem às vezes até para fazer ponte aérea com São Paulo ou outras regiões do país, né? Apesar de a gente ter poucas pontes, aí a gente vai ter a Brasília, São Paulo, e então ele vem muitas vezes e acaba ficando aqui para conhecer o aquário, para conhecer a cidade, ou até para ir até Bonito. Vem aqui, pega a van,
pega os transfers, né, aqui, que vão deixar no hotel e vão até lá. E aí esse é um público mais família, né? Ele tem, a gente chama de a família jovem, né? Que eu tenho aquele consumidor que está ali entre os seus 30 e 45 anos ali. E aí eu tenho outro que é o turismo de negócios, né? Que é muito voltado agora também depois do RILA, né? Que é a rota, né? Que interliga agora, né? A rota bioceânica. E aí a gente tem notado isso, sim, de uns 2 anos para cá, que isso tem sido muito mais fomentado. Tanto que hoje, dentro do nosso complexo, né, o shopping Campo Grande, ele é visto como um complexo multiuso, porque eu tenho 2 torres do The Place que estão dentro do meu estacionamento ali, né, na lateral, onde eu já tenho um escritório do RILA ali, onde esses prefeitos e outras nomenclaturas representantes desses países estão vindo para se encontrar e para falar sobre a rota bioceânica. Então, isso já demonstra também o potencial que tem o shopping como ser também um catalisador ali das mudanças que vem acontecendo. Então, por quê? Aquele cara vem ali, vem usar aquele escritório e ele acaba tendo acesso ali ao hotel que tem na frente, tá na melhor avenida da cidade, ele precisar comer alguma coisa, ele tem até as 10 da noite para poder pedir uma comida, para ir até o shopping jantar, ou precisa comprar, ou precisa de uma farmácia, ou qualquer tipo de serviço, você consegue ter esse atendimento dentro do shopping. Então, facilita muito, é o que a gente chama, né, quando a vocação natural do shopping é ser um complexo multiuso, porque eu tenho ali torres residenciais, que estão naquele entorno, né? A gente tem mais de 24 torres hoje que liga diretamente ao shopping, que atravessando o shopping, atravessando a rua, você chega ao shopping. Então, isso são residenciais, mas eu tenho também torres que são comerciais, né? Voltado para o business, que aí também vem crescendo cada vez mais ali na região, aquela própria região do Parque das Nações Indígenas ali já tem torres em construção que também vão vir para esse movimento, muito olhando para o desenvolvimento industrial que a gente está tendo no estado, porque devido à rota, muitas empresas estão vendo, né, esses benefícios futuros, esse horizonte também promissor que vem se mostrando aí, né, ao longo aí do médio prazo, vamos dizer assim, de uns 5 anos para mais, que isso vai vir a potencializar muito mais. Então a gente acredita muito que a rota bioceânica vem sim para desenvolver muito o estado como um todo, e o shopping, né, ele obviamente ele vai acompanhando esse crescimento, né? A gente vai sempre pensando em como se posicionar melhor para esse público, né? Como que eu me comunico com esse cara que vem fazer um turismo de negócios, até porque eu tenho uma coisa que talvez outros empreendimentos da cidade não tenham, que é a disponibilidade. Eu abro das 10 às 10. Então, assim, se você precisar jantar 10 horas da noite, você pode ligar no shopping que você não vai chegar lá 10 e 1, mas se você chegar lá 10 para as 10, você consegue ainda entrar no restaurante. A gente tem o Coco Bambu, tem o Outback, tem o Madeiro, que atendem até mais tarde. Então, você tem essa disponibilidade que às vezes outros restaurantes da cidade não têm. Né? E aonde você vai que é mais certo? Né? Você vai naquelas marcas que você já conhece. Então, esse cara que vem de São Paulo, que vem do Rio, que vem de Brasília para fazer negócio aqui, ele vai para um jantar, ele vai num almoço onde ele sabe que é certo a comida, ele que já conhece, né, que se identifica mais. Então, acaba que o shopping catalisa um pouco, sim, desse público que está vindo de turismo para negócio. Ainda é muito superficial, talvez, o conhecimento que a gente, enquanto shopping, tem da profundidade desse consumidor ainda, hábitos de consumo, de onde vem. O turista família, ele já é mais adepto, a gente já tem mais conhecimento sobre ele, tem mais informações, mas esse cara que está vindo, a gente tem percebido que tem aumentado. Principalmente após a nossa abertura do Coco Bambu, que abraçou muito esse público, né, por ter uma qualificação um pouco melhor ali de pratos e por fazer pequenos eventos, então eles acabam abraçando um pouco mais esse público que vem para turismo de negócios aqui na cidade. A rota bioceânica, até hoje estava vendo, aliás, hoje estava tendo uma audiência na Assembleia para a retomada da construção da ponte, que teve um problema lá com material e ficou paralisado, estão retomando a construção da ponte. Me parece que a ponte é para ficar pronta 2025, a ponte aqui em Porto Murtinho, que completaria, até lá o asfalto que liga estaria pronto. Nesse processo, que é um processo do ponto de vista de negócio, de planejamento, é um prazo curto. Tem uma preparação, vocês têm se preparado para
para atender essa demanda que já está aparecendo. Sim. Né? Você disse que o turismo família, isso vocês dominam, já está no cardápio, digamos assim. Esses outros têm uma política de preparação para esse turismo de negócio? Olha, a gente hoje, né, já tem um pouco, já abraça um pouco desse público com o The Place, com as 2 torres comerciais, então isso já agrega bastante nesse sentido de se, vamos supor, aquela empresa que está abrindo ali em Ribas, né? Se ela precisar alugar um escritório de imediato, onde ela vai? Ela vai naquela região onde ela já sabe que vai ter tudo próximo ali, né? Então a gente entende que a gente já é um ponto de referência, já traz essa referência ali para aquele espaço. Temos hoje as torres comerciais. Podemos ainda melhorar? Podemos, a gente ainda não se comunica com ele, né? A gente não enxerga ainda ele como o nosso público primário. Talvez ele seja um público secundário, né? Nosso e até terciário, porque ele ainda é muito pequeno comparado à nossa base. Mas a gente entende que como comunicação a gente precisa ter ações específicas muito voltadas para a gastronomia, para esse público. Se eu pudesse dizer assim, qual seria a nossa estratégia, é falar para esse cliente que a gente está ali de tal a tal horário, que se você precisar de um restaurante que você conhece, que você tem a garantia de uma qualidade, você tem aqui tais marcas. Obviamente que a gente ainda não tem tantos restaurantes quanto gostaria, mas o nosso movimento dentro de uns 2 anos, eu diria, né, que seria um curto prazo, seria fazer algumas movimentações para trazer mais restaurantes para dentro do shopping. Muito voltado também, aí eu não falo só como consumo desse público business, tá? Mas é como consumo no geral, que hoje os shoppings vêm se ancorando cada vez mais no mix de gastronomia, em trazer bons restaurantes, porque com a pandemia, a gente, assim, todo mundo sabe, mudou muito o hábito do consumidor. E um dos fatores que hoje a gente entende que o e-commerce, a compra online, ela vem tomando cada vez mais espaço. Ela não chega a impactar tanto a minha venda das minhas lojas ali físicas, porque a gente ainda tem muito público aqui da cidade que ele é um público mais conservador, gosta de ir lá, de experimentar, de ver, e a gente tem muita marca aspiracional, então o cliente gosta de ir lá, por exemplo, a gente teve agora a inauguração da Vans, que é uma marca que está super em alta com os jovens, então você tem todas as coleções da Vans. É diferente de você só ter algumas peças ou você ver no online alguma promoção. Você vai lá, você vai ter acesso a toda a coleção. Então isso acaba atraindo o público. Mas um principal gatilho pós-pandemia para a pessoa levantar do sofá, sair de casa e ir ao shopping é a gastronomia. É a comida. É a comida, porque isso você pode pedir no iFood, você pode pedir em casa pelo WhatsApp, pelo telefone, mas não é a mesma experiência. A experiência de você sentar numa mesa, ver, conversar, ouvir uma música, um ambiente diferenciado. Então, isso realmente faz a pessoa levantar de casa, sair da frente da Netflix, por mais que ela possa comprar o Vans lá no site, beleza, isso aí ela vai conseguir. Mesmo ela pode ir lá na loja, experimentar, chegar em casa e comprar. É um comportamento que estiver entendendo o que está acontecendo, né? Isso no mercado do varejo como um todo. As lojas têm se tornado showroom. O cliente vai lá para conhecer, para experimentar, para ver, ter a experiência e aí ele chega em casa e compra online. Mas o que movimenta é a gastronomia. Então, cada vez mais as estratégias, né, dos shopping centers no geral é voltado para a gastronomia. E aí isso já abraça tanto o público família, que vem, que quer um entretenimento, quer sair com a família, como também o cara que é do business, que está vindo para esse turismo de negócios aqui na cidade. Muito interessante isso. A gente está conversando com a Gabi e vocês estão notando que ela entende de todo o processo de um shopping. Vamos dar uma conhecida um pouco em você então, Gabi. Você nasceu aonde? Eu sou de Pato Branco, Paraná. Paraná. Isso mesmo. Veio para o Mato Grosso do Sul com que idade? Tinha 12 anos. Vim para Maracaju morar com os meus pais. Você, aos 12 anos, você fez o ensino fundamental no Paraná. Chegou a terminar lá? Eu fiquei acho que até a quinta série lá. Quinta série. Sexta série eu já fiz aqui no Mato Grosso do Sul. Já. Foi um choque do Paraná para o Mato Grosso do Sul?
Foi um pouco, né? O Paraná ainda tem muito tradicionalismo italiano, alemão em algumas regiões, né? Eu venho de Pato Branco, que é o sudoeste do Paraná, então eu tô ali muito próxima de Santa Catarina. Então lá é muito frio, é muito úmido, então eu estava muito habituada a um outro estilo de vida lá quando eu morava lá, meu crescimento, né, na infância lá foi muito diferente daqui. O primeiro ano foi um pouco mais complexo a adaptação. Chega de um clima para um clima temperado, para mais para quente, saindo de um friozinho que lá era. Exato, não, lá era feroz, frio, feroz, assim, eu lembro assim de me recordar que o uniforme da escola lá você tinha calça, você tinha aqueles casacão grosso de uniforme da escola, porque você precisava ter aquilo para poder aguentar e ir cedo para aula lá, né? Então era bem diferente. Já aqui uma camisetinha e é isso, não precisa de casaco não, né? São algumas coisas que foram assim que de imediato como criança, né, pré-adolescente ali eu já notei ali, né? Mas uma coisa que eu achei muito legal é o fato de eu poder andar de bicicleta, né? Porque como lá no sul é muito morro, né? Era muito difícil você ir para a escola de bicicleta, você ir na casa do seu amigo de bicicleta. E eu adorei isso. Quando eu cheguei ali em Maracaju, tudo plano, ia para a escola de bike, voltava de bike, à tarde ia tomar tereré na casa de um amigo de bicicleta. Aí eu fiz a festa, assim. Andava de bike na cidade inteira. A liberdade, a possibilidade de passear é bem melhor. Era bem melhor. E até porque é uma cidade pequena, né? Maracaju. Na época que eu cheguei para morar, acho que tinha 30 mil habitantes, agora deve estar em torno de 40, 50, eu não sei, né, o número exato, mas já deve ter crescido, sim, né? Sim, com certeza. Naquela época eu tenho 32, então faz um tempinho. 20 anos. 20 anos deu uma boa modificada lá. Pelo menos a agricultura cresceu muito, não sei se a cidade cresceu, sim, mas o plantio de soja lá nesses últimos 20 anos deu uma estourada boa. Então de Maracaju você ficou lá, fez o ensino médio? Fiz o ensino médio e aí quando eu fui fazer o terceirão, né, que era o pré-vestibular, eu voltei para o Paraná, morar com minha avó. Aí fiquei um ano lá, fazendo cursinho. Fiz alguns vestibulares, fiz em Curitiba, fiz em Guarapuava, que também é no Paraná, aqui em Campo Grande, fiz em Dourados, na UFGD, e no fim optei ir para publicidade. Fiz em várias outras matérias, fiz psicologia, por exemplo, na UFGD, cheguei até a me matricular, passei na UFGD em Dourados. Mas aí não quis cursar, me matriculei, fiz algumas aulas, não gostei e tal, e decidi ir para publicidade. Aí entendi que a comunicação era algo que eu gostava, então fiquei indecisa entre jornalismo e publicidade, acabei indo para a linha mais criativa, que era publicidade na época. Você cursou onde publicidade? Na Unigran, em Dourados. Dourados, na Unigran? Dourados, isso mesmo. Fez toda a faculdade lá? Eu comecei aqui, na antigo Naes, que era lá agora não lembro o nome, mas acho que é uma rua que tem um córrego no meio ali, né? Fernando Correia da Costa, acho que né? Isso mesmo, era um antigo Naes ali. E aí eu comecei, com 6 meses eu transferi para Dourados, porque meus pais moravam em Maracaju, então ficava mais perto, mais fácil lá, e aí acabei cursando lá na Unigran mesmo. Aí de lá, como é que surgiu essa oportunidade para você de trabalhar? Começou a trabalhar lá? Aí eu trabalhei muito tempo, Maria, com marketing político. Você fez política? Eu trabalhei com marketing político. Lá em Dourados? Em Maracaju, Dourados, Ponta Porã, trabalhei, Aral Moreira. Eu peguei uma região ali do sul, não sei, Cone Sul que chama, né? Então eu trabalhei em Bela Vista, trabalhei em Jardim, com candidatos Antônio João, Ponta Porã, olha, você Aral Moreira, eu tinha equipes que atendiam, né, vários políticos. Então, isso eu comecei a trabalhar em 2012. Aí eu trabalhei uma época com o ex-prefeito de Maracaju, que era o Celso Vargas. E aí trabalhei com ele e tal. Aí ele tentou a reeleição na época, não se reelegeu. E aí eu comecei a trabalhar como vereador em Maracaju.
fiquei como chefe de gabinete um tempo, comecei trabalhando de assessoria, muito voltado para assessoria de imprensa, né? E tal, e aí ele foi vendo um potencial ali, me deu oportunidade, virei chefe de gabinete, comecei a lidar com outros tipos de demandas e de atendimento, de agenda, né, e tudo mais. Sobe a responsabilidade no gabinete. Exato, e aí eu vi que eu não estava indo muito para um caminho que eu queria, né, que era ser mais criativa e ir para um outro caminho. Aí eu acabei deixando de lado essa vida de órgão público, passei um tempo na Austrália, fiquei um ano fora. E aí, quando eu voltei, eu trabalhei em 2016, aí foi essa estratégia que eu fiz de produção de conteúdo. Então, eu voltei, montei equipes de produção de conteúdo com vídeos de drone, com captação, muito para online, porque de 2012 a legislação começou a permitir muito mais fazer campanha eleitoral no online. E aí eu já fazia isso em 2012, mas aí em 2016 já era mais profissionalizado, já tinha, né? Facebook já estava muito mais, exatamente. Então eu trouxe esse conhecimento que eu tinha lá de 2012 para algo mais profissional em 2016. E aí eu comecei a atender vários candidatos. Então, por exemplo, em Ponta Porã a gente trabalhou com o Daniel Marques, que ele era já vereador, foi eleito. Em Jardim a gente trabalhou com o Geraldo, que depois a gente fez a pré-campanha, ele virou vice, agora ele é vice da Cleidiane lá em Jardim, né? A gente trabalhou também em Bela Vista com lá a equipe do... Agora eu não vou me lembrar, mas era uma família muito conhecida lá, que o pai já tinha sido prefeito na cidade, e aí o filho estava sendo candidato na época, né? Então a gente foi trabalhando com vários candidatos, mas produzindo conteúdo para as redes sociais, né? E isso foi em 2016. E aí eu tive a oportunidade de... Um amigo meu aqui de Campo Grande falou para mim, olha, tem uma vaga numa agência aqui, você não quer largar essa vida de campanha eleitoral, de política, porque isso aí é de 2 em 2 anos, né? É aquela história, você faz a campanha ali, aí depois você tem um período de baixa, e aí depois você trabalha de novo. E aí eu falei, pode ser uma oportunidade. Aí eu vim para Campo Grande para trabalhar na 80/20, que é uma agência que está até hoje no mercado aí. Inclusive, são grandes amigos meus, tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande, que aí eu comecei a entender um pouco mais o marketing digital, né, com profundidade, né, foi quando eu comecei a entrar mais... A estudar mesmo. Exato. Os né? algoritmos. E aí foi assim que eu vim parar em Campo Grande, em 2017. Mas só uma pergunta que me perdoe, mas por que você foi para a Austrália? Eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio. Eu tive muitos amigos na infância que tiveram oportunidade, condições financeiras de ir. E eu não tinha na minha adolescência, não tive na minha infância essa oportunidade de meu pai me bancar ou de, né, enfim, caro, conseguir. É uma coisa... É caro. E aí, quando eu comecei a trabalhar, entrei para o mercado de trabalho e eu vi que eu não queria seguir aquele caminho de trabalhar na vida pública e ficar talvez tendo que lidar com políticos, né? Eu entendi que eu não estava muito bem, não estava feliz, então eu precisava dar uma arejada na cabeça. Eu tinha um carro, falei assim, vou vender meu carro e vou. Vou ver o que vai dar essa experiência para dar uma resetada na cabeça, né? Tem momentos da vida que a gente precisa dar Tem que dar um tempo, né? Lógico, sou privilegiada, né? Nem é todo mundo que pode fazer isso na vida, que pode escolher. Então, né, no meu privilégio, pude escolher vender o meu carro e investir nessa experiência. Então, acabei ficando lá mais ou menos um ano estudando marketing B2B, né, que é um marketing muito voltado para negócios, né, para business to business. E aí, quando eu voltei, eu trabalhei mais esse um ano em política, né, mas aí já vi que realmente não era o que eu queria e fui para um outro caminho. Então foi a estadia na Austrália também foi para se aperfeiçoar, para estudar, para buscar conhecimento. Sim, com certeza, sim. Acho que por ponto de partida, né, qualquer pessoa deveria ter uma experiência para entender a sua insignificância perante o mundo, né, que a gente é um grãozinho de areia, né, uma formiguinha
eu costumava dizer assim, que eu achava, a gente às vezes acha umas verdades, né? A gente vive no Mato Grosso do Sul, é um estado novo, um estado que, se você juntar todo mundo aqui, dá em torno de 4 milhões de pessoas, enquanto você tem outras capitais no Brasil. Acho que não dá 3 milhões ainda. Não chega a dar? Eu acho que não. Juntando toda a população do estado? Faz tempo que eu não vejo isso, não, mas são 2 milhões a última estatística que eu vi de eleitores eram 2 milhões e 600 mil, uma coisa assim. Mas deve estar por aí, 3 milhões e meio, por aí. E aí você parar para pensar assim, né? Aí você vive aqui, você tem cidades pequenas e tal. Eu, por exemplo, vim do Paraná, tive a oportunidade de conhecer, mas você imagina uma pessoa que só viveu aqui, naquela cidade, naquele lugar. Aí você vai para um lugar como esse, como a Austrália, encontra lá todo tipo, porque a Austrália é um país cosmopolita, né? Tem muito indiano, tem muito asiático, de todas as nacionalidades. Então você tem japonês, você tem sul-coreano, você tem chinês, você tem tailandês, tem, né, vários asiáticos ali, você tem gente do mundo inteiro e europeus também, porque é um país que agrega, chama para trabalhar lá. E aí eu fui lá e falei assim, eu olhava assim os japoneses, principalmente, eles eram muito envergonhados. E eles não tinham toque, lá não existia o toque físico. Aqui no Brasil, você abraça, você beija, você cumprimenta com a mão, né? Você tem isso. O japonês é tudo assim. Então, para mim, foi um choque assim gigantesco. O fato de eu não dar um beijinho na pessoa e cumprimentar e não dar um beijinho. Eu tinha muitos amigos. Tinha uma amiga em especial que é uma amiga japonesa assim. E depois de um tempo ela acostumou. Mas no começo eu ia sempre assim para dar beijinho. Opa, peraí. Então, você começa a entender que, cara, tudo que eu aprendi na minha vida, não que você jogue fora, você agrega, ele fica ali, mas você aprende coisas novas e um outro formato de entender como o mundo funciona, né? Então, acho que a experiência o choque cultural traz... É difícil de aprender, mas quando muda, né? Muda a gente, muda a visão, a postura, como que a gente vê as outras pessoas. Não, você entende a sua insignificância, né? Eu daria essa palavra, assim, porque eu me senti uma formiguinha. Falei assim, nossa, gente, eu achava que eu sabia tantas verdades, e aí eu vim aqui e vi que o mundo é completamente diferente. E né? esse um ano que você cumpriu lá, não sentiu vontade de ficar? Senti. Assim, é normal. Muitos amigos meus ficaram. Muitos foram para outros lugares. Tem uma amiga que mora nos Estados Unidos hoje em dia. Tenho amigos que voltaram para o Brasil. Mas eu tinha uma cabeça muito focada que, pelo fato de eu ter estudado, se eu fosse morar em qualquer lugar, se fosse Brasil ou qualquer lugar, eu gostaria de exercer a minha profissão. Se eu ficasse morando por lá, muito provavelmente eu teria que trabalhar em subemprego, de garçonete, de limpeza, de outras coisas para conseguir sobreviver. Porque apesar de ser um país que é muito receptivo, é esse tipo de mão de obra que eles precisam. De publicitário, eles sempre vão dar prioridade para quem é cidadão, né? Então, assim, se tem uma agência de publicidade lá e eu tô chegando agora na fila, vamos dizer assim, né? É muito difícil eles conseguirem valorizar isso. Eles veem muito mais valor em dar oportunidade para quem é de lá ou que tem a cidadania, mesmo que não seja nacionalmente daquele lugar, né? Seja de outro, mas que já tem a cidadania, já conviva na cidade, já paga impostos, já tenha uma projeção de futuro lá. Como eu não tinha isso, eu fui lá muito focada para estudar, né, e conhecer outras coisas. Eu acabei não me dedicando tempo a isso, então eu tinha muito isso na minha cabeça, que eu só ficaria lá se eu conseguisse trabalho na minha área, o que era muito difícil, mas eu iria aproveitar ao máximo e quando eu voltasse eu queria exercer aquilo que eu tinha aprendido lá. E deu certo, assim, eu acho que e aqui, a minha experiência que eu vivi lá, aqui é muito mais valorizada. Com certeza. Então eu cheguei aqui com um diferencial. Um currículo extraordinário, né? Que vem, que te promove. Então, você passou pela política, criou equipe, você era sua própria chefe também na política, quando você produzia os conteúdos. Sim, na verdade eu liderava um time, eu tinha um sócio na época, chegou um determinado momento que a gente precisou dividir as equipes, ele ficou com uma parte da equipe e foi tratar com alguns outros clientes e eu fui para outro, porque era muita coisa. Mas sim, a gente liderava uma equipe aí de algumas pessoas, entre designer e produção de conteúdo, eu poderia colocar em torno de 5 a 6 pessoas por equipe.
né? Então aí, nisso foi também um ponto muito positivo, porque também deu para dar aquela esticada em gerenciamento, em como que você faz um gerenciamento de uma equipe, de prazos, de cronograma. Gerenciar a equipe de produção política não é fácil, não. E da política é um trabalho que não é para qualquer um, não. Isso dá uma experiência, um traquejo muito grande, né? Comparado à política com o que você desenvolve hoje, não sei se existe um grau de dificuldade para fazer, mas é mais tranquilo ser chefe do marketing do Shopping Campo Grande ou do que liderar uma equipe de política? Não sei. Eu nunca parei para pensar nesse viés. Mas a política ela tinha muita sazonalidade, né? Então, assim, determinadas épocas de eleição, que cada vez foi diminuindo, né? A eleição lá atrás, ficava 3 meses, 90 dias de eleição, era muito maçante, né? Depois foi diminuindo, a última eleição que eu trabalhei já era ali em agosto que começava. Então, 45 dias, efetivamente. Então já tinha diminuído bastante. Mas então assim, eram épocas que a gente ia dormir 1, 2 da manhã e já 7 horas da manhã tinha que estar na estrada para ir para outro município, porque já tinha que captar outras coisas, quando não aconteciam crises, né? De campanha eleitoral é isso, a galera joga bomba na rádio, nos programas eleitorais, joga bomba na mídia. Na casa dos outros. Então assim, acontecem muitas coisas, ainda mais em cidades pequenas, né? Então muita coisa que você precisa conter, né? E esse gerenciamento de crise, acho que isso colaborou muito também para eu trabalhar, né, em shopping, porque o shopping a gente costuma brincar, porque assim tem muita coisa que acontece, né, que ninguém sabe. Às vezes eu conto para minha noiva também e aí ela fica assim, nossa, mas eu não sabia que isso acontecia no shopping. Pois é, tem muita coisa que não chega e é esse o trabalho que a gente faz, né, de contenção muitas vezes de que isso também não chega a conhecimento do público, né, porque é uma engrenagem muito grande por trás, né? Então assim, acho que a vida política me trouxe, a vida com a política me trouxe um pouco desse casco, vamos dizer assim. Esse negócio de você agir na pressão, né? De agir a política ensina muito isso. Você tem que reagir, você tem que dar resposta. Exato. Não tem dizer, espera um pouquinho que eu vou pensar, não tem isso, não. Você tem que dar a resposta imediata. Você tem que tomar decisões, né? E aí o tomar decisão, ele é algo que nem todo mundo consegue ter essa... Até assim, muitas vezes você não sabe se você está escolhendo certo, mas você tem que tomar uma decisão. É isso. E assumir as consequências e a responsabilidade que aquilo traz, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Assim como também um empreendimento de 35 anos ali, e que a gente faz escolhas todos os dias, quando a gente abre e fecha, né, e tudo mais, a gente tem que saber muito bem, às vezes, como responder, como fazer, como lidar, né, com as situações, porque uma coisa que pode ser que é pequena, às vezes pode se tornar muito grande, né, dependendo da forma como ela é colocada. Então, olhando hoje, assim, fazendo um comparativo, são situações muito parecidas. Né? Só que antes na política eram campanhas eleitorais, eram momentos sazonais, e agora eu vivo isso todos os dias, permanentemente aí, né? A pressão é rotineira. Exato. E aí você vai aprendendo, né? A rotina de shopping, como funciona, quais são os tipos de problema. É óbvio que cada shopping tem o seu perfil, né? A sua vocação, né? Nós temos a vocação para ser um shopping regional, para ser um shopping familiar, um shopping de compras, né? Temos marcas relevantes, mas tem shoppings no Brasil que são shoppings de passagem, são shoppings de conveniência. Por exemplo, a gente administra o metrô Santa Cruz, em São Paulo. É um shopping de passagem, tem um metrô nele, ele é um prédio histórico, né? Então, assim, é outro tipo de perfil, as pessoas estão passando, e não é um perfil, é diferente, né? É um outro formato de shopping. Se eu parar para pensar qual outro shopping que tem características diferentes, se eu vou pensar, por exemplo, no Norte Shopping, que tem no Rio de Janeiro, que a gente também administra, como Allos, é um shopping gigantesco, que é praticamente uma cidade, você tem escola dentro, você tem faculdade dentro do shopping, você tem... Além disso, salvo engano, acho que tem academias também com piscina. Então você tem muitas coisas acontecendo que é uma mini cidade. Você
tem gerador, você tem que cuidar da segurança, você tem que fazer a coleta do lixo. Tem que ter uma prefeitura. É basicamente isso, a administração seria isso, né? E você tem os condôminos, as pessoas que pagam, né, o condomínio para manter aquela estrutura. Então, cada shopping tem a sua característica, né? E a gente que roda shoppings, né, para trabalhar em diferente, você fica um tempo, pega o jeito, entende qual que é a vocação daquele shopping, assim você vai treinando o seu olhar, né, para você poder ter as melhores escolhas e decisões na hora que te comunicam ali alguma coisa ou uma pressão que você precisa resolver. For exigido, você tem que estar pronto. Exato. Você faz estágio em outro shopping? Tem período para você conhecer? Por exemplo, você está aqui hoje nessa chefia, a empresa te realoca para um outro para você conhecer, para você... a gente tem... Uma espécie de treinamento, alguma coisa assim? Não necessariamente conhecer, a gente faz muita viagem e visita shopping, né? A gente vai muito visitar outros shoppings Ver novas experiências. Exato, e não só os shoppings que são da nossa companhia, mas também shoppings de outras referências, como, né, outras administradoras de shopping, né? Então, por exemplo, a gente tem o Shopping Eldorado em São Paulo. Ele é um complexo multiuso também, ele tem torres comerciais, ele tem ponto de ônibus que para lá, o ônibus da Azul, que vai para Campinas, ele tem um ponto de parada dentro do Shopping Eldorado. Então, muitas vezes eu fui ao Shopping Eldorado para fazer visita, entender o que está acontecendo lá, como que eles estão se organizando, qual é a comunicação que eles usam dentro do mall, qual é o mix que eles têm de lojas, que serviços eles oferecem, qual é o evento que está acontecendo lá no estacionamento. Então, tudo isso a gente faz muita visita a shopping, assim, pelo menos 1 a 2 vezes no ano. A gente tem roteiros específicos de acordo com aquilo que a gente precisa desenvolver. Quando o quintal, né, a gente tem o quintal do shopping, que hoje é patrocinado pelo Sesc, o quintal Sesc, que acontece às sextas-feiras ali no shopping, quando o projeto estava sendo desenvolvido lá em 2021, foi feito visita a shopping. Então a gente foi lá para Fortaleza, a nossa equipe, né, na época era o Jordan e a Ana Paula, eles foram para Fortaleza para ver os shoppings de Fortaleza, que já tem esse mesmo formato de entretenimento familiar, acontece uma vez na semana, com o público família, para os moradores do entorno do shopping. Então eles foram lá e ficaram lá praticamente uma semana para conhecer os projetos, mesmo de forma como cliente. Mesmo como cliente, você vai lá, observa e faz o benchmarking, né? Volta, depois aplica aquilo na sua realidade. Então isso acontece muito no universo de shopping, mas não existe um estágio. Isso já como profissional você já vai com um olhar específico, exato. Né, já olhando aquilo que já faz parte do seu olhar, observar essas coisas para fazer essa implantação. Quanto tempo faz que você está nessa área, Gabi? Eu entrei em 2018 no Shopping Campo Grande, eu fiquei até 2021. Em 2022 eu estive em Caxias do Sul, fiquei 1 ano e meio em Caxias do Sul. Shopping também? Shopping também, Shopping Village Caxias. Não sei se você conhece a região da Serra Gaúcha. Não conheço. Caxias do Sul. Não gosto muito de frio, não. Fica assim, é na região da Serra Gaúcha, né? E aí lá a gente administra o Shopping Village, fiquei 1 ano e meio lá. Depois eu retornei agora na metade do ano passado para cá. Né? Retornei para onde eu comecei, né, que foi no Shopping Campo Grande. E aí, obviamente que é muito gostoso você voltar para casa, né? Apesar de eu ser paranaense, já me considero aqui pantaneira, né? Sou radicada no Pantanal, que eu costumo brincar. Então, é como se eu estivesse voltando para minha casa, né? E é uma satisfação muito grande, é gratificante. E sempre um desafio poder corresponder aí, né, às expectativas. E trabalhar no principal shopping do estado, né? Então de fato é um privilégio como profissional e uma grande responsabilidade, né? Sim, é um shopping muito visado, não só pelas pessoas da cidade, pelo público que a gente tem, né, pelos nossos clientes fidelizados já, né, os nossos advogados aí da marca que defendem o shopping, mas também pela própria companhia. É um shopping que entrega muito resultado, vende muito, né?
a gente tem aí uma das maiores vendas por metro quadrado da companhia. Sério? Então, assim, é um público consumidor, é um shopping vendedor, né? Que a gente costuma falar, um shopping vendedor. Ele vende muito, né? Então, isso obviamente que atrai o olhar, né? Então, sempre, as expectativas são sempre... Aumenta a responsabilidade. Com certeza, com certeza. Gente, a gente conversou aqui com a Gabi, ela é chefe do setor de marketing do Shopping Campo Grande, uma conversa agradável. Faz tempo que eu não vou lá, mas qualquer dia desse eu vou lá comer. Eu adoro aquela batata que tem naquela batata. Da Augusta de Poteiro. Adoro, mas faz tempo que eu não vou lá. Tem que fazer. Estou devendo para as crianças e para a companheira uma ida lá no shopping. Me avisa quando você for lá, passa o contato lá que a gente dá uma voltinha lá e fala um pouquinho mais. Tá certo. Gabi, se tem algum assunto, alguma coisa que a gente não conversou, fica à vontade para dizer aí, para se despedir do nosso pessoal. Certo, obrigada. Acho que só agradecer a turma aqui pelo convite, né, poder falar. Acho que eu falei demais, assim, a gente sempre acha que fica falando demais, mas quando o papo flui, né, quando o assunto é interessante, a gente sempre perde a noção do tempo aqui, né? Então, acho que agradecer aí de novo o convite, deixar em aberto aí, né, para quem tiver qualquer sugestão, crítica, qualquer coisa para falar aí a respeito do nosso trabalho lá no shopping, a gente está sempre aberto a ouvir os nossos consumidores. Faça uma visita no shopping, manda um feedback pra gente se tá legal, o que a gente precisa trazer mais, como que a gente pode melhorar. Acho que tudo isso é válido aí. Nem sempre a gente vai poder atender todas as expectativas, mas pelo menos entender qual é a necessidade e o que as pessoas estão pedindo já é um grande passo para a gente seguir no caminho certo, né? Então acho que é isso. E vão ao shopping, né? Quero agradecer aqui a gentileza de você vir aqui bater esse papo com a gente. E lembrando para aqueles que nos acompanham, que toda segunda e quarta e sexta-feira, 9 da manhã, a gente sempre tem um episódio do Pode Mar. Obrigado, até a próxima oportunidade.